A dívida do Atlético aumentou 400 milhões em um ano. Aqui. 1,8 bi. Não, acho que não chega isso tudo. Não, 1,8 bi. não é possível. 1,8 bi é o que está sendo divulgado aí. As dívidas de curto prazo é 1,1. Meu Deus. As dívidas totais... Não, dívida é dívida, né? As totais, elas chegam a 1,8. Tem muita gente, Léo, que fica assim, a dívida de um ponto tanto do Atlético, ela é mais salutar do que a outra. Existe dívida salutar? Dívida é você dívida. deve, você tem que pagar um dia, O tem que 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 é pagar, uma dívida ué. salutar? Só Desculpa a que, minha falta de... só O que que seria uma dívida salutar? É uma dívida que não é real, toda dívida, seja o valor que for, tem que pagar. A do Atlético é mais fácil de pagar porque deve para eles, não Ali, estão os três olha lá, ali, você tem que naquela- pagar, Tá na ué. nossa tela aí, ó. Naquela Só a dívida imagem- do Atlético saltou de 1,4 para 1,8. Não, mas só tem uma coisa. Só o estádio levou uns 700 milhões. Mas aqui, e o shopping? Para? Não, E o mas shopping? Teve um abatimento, Teve Pavan. um aporte do shopping? mas o estádio agora tomou mais quantos milhões nessa reforma da grama? Ah, mas aí foi 12. Isso não é dinheiro para eles, não. Não, Tá chegou certo. a quase 20. A quase 20. Que a 20 troca. milhões de reais a troca Quase da grama 20 do milhões Atlético. a troca da grama. Contudo, chegou Uai, a quase... ai, mas que raio Porque de grama, cara, teve é a questão essa? da acústica do estádio também, teve um monte de coisa Então que não foi mexeu. só a grama, né? Aqui. Foi Não, deram uma mexida lá. Deram uma mexida. Deram uma Foi repaginada mais ou menos lá. 20. Eu estou aqui para tranquilizar o torcedor do Atlético. Não preocupa com essa dívida. O Menin foi claro. Eu resolvo. Então, ótimo. Ele e o Ricardo vão resolver. Isso é café pequeno para Mas a eles. torcida do Atlético precisa preocupar é com o time. Aqui, Mas não está resolvendo aqui. A dívida tira o sono da torcida do Atlético, o time é horroroso. E eu acho até que no papel tem bons nomes, mas não joga. Se tivesse ganhando tudo, Aelton, eu duvido que a gente estaria aqui discutindo dívida. o Rubens Menin e o Duvido. Ricardo juntos estão no G10 dos mais ricos do Brasil hoje. Quem? A família do Ricardo Guimarães e a do Rubens Menin, Concordo. se não tiver entre os 5. Aí é Banco Inter e BMG. BMG mais MRV, que é uma das maiores dos Estados Unidos, maior da China, maior do Brasil, maior da América do Sul. Ô, gente, a SAF é deles. Torcedor, não preocupe. Torcedor, Problema, calma. calma. O problema é deles. A revista Forbes soltou outro dia que o Menin está entre os mais ricos do mundo. Não, gente. mas legal, mas, É óbvio. mas o time não corresponde. Aí, o que acontece? O CPF é Aguça dele. o torcedor, Gente, entendeu? Aí isso tudo fica negativo. aqui- Se o Atlético tiver... Aqui, Vanderlei, só um minutinho. Se o Atlético tivesse líder do Brasileirão, um exemplo. Ninguém falava nada. Se tivesse na Libertadores bem, eu duvido que nós estaríamos aqui falando de dívida de 1,8 gente, bilhões. mas O cara ia falar assim, tô nem aí, eu quero ser campeão. A dívida é dele. Eu vou explicar mais uma vez. Por favor, Vavá. Quando é empresa, o empresário, ele tem suporte ele tem alguma coisa para dar suporte a isso. As coisas não funcionam desse jeito, não. A dívida pode ter 1.800.000, mas ele tem costa para garantir isso aí. Então, isso não é preocupação, gente. Isso aí, a contabilidade sabe fazer esse jogo aí. Isso aí é muito fácil. Só que fica assim, não, mas subiu. Subiu, mas os caras estão cientes Mas disso. isso preocupa porque o time não corresponde em Não campo. interessa. Aqui, vocês lembram lá atrás que o Rubens Menin prometeu 3 ou 4 Hulks pro Atlético? Eu me lembro 2022, disso. se não me engano, 23, 22. Vocês lembram disso? Nós vamos pegar o Atlético, nós vamos transformar o Atlético no melhor time do mundo, nos grandes do mundo, e não sei o quê, nós vamos trazer 3 a 4 Hulks. Cara, não se consolidou isso. Começou a complicar nas duas derrotas que teve. Tá A bom. verdade foi Então essa. vamos lá. Se a Copa do dívida- Brasil se- e Se a Libertadores. dívida não é preocupante, cadê o Atlético com problema é o resultado dentro nomes de campo. mais relevantes? Cadê o Atlético com... Mas aí, Léo, deixa eu falar para você. Olha para você ver. É que eu não tô aqui julgando mal, não, Já tá? tem Não- a dívida. Não é julgamento, Se não, nós é essa queremos, informação. a torcida quer mais nomes, é mais dívida. É. Não pode. Tá bom, mas se a dívida não é um problema, como eles falam... Não, a dívida é um problema, Léo. Só que está dominada, Tá sob controle. tá sob controle. Tá bom. Então, Mas ele não então pode vo- se endividar mais. Então Léo. bora fazer um time. A do Atlético Não. 1,8, a do Cruzeiro hoje chega a 1,4. É mais ou menos isso. E eu falei aqui, os dois, O Cruzeiro o grupo do Menin e o do Cruzeiro, do Pedro, pegaram 2 jacas. Cada jaca que eu não entraria nisso de jeito nenhum. Aqui, futebol em Minas Gerais, Atlético Cruzeiro não tem lucro. Quem tem lucro é Flamengo, é Palmeiras, É Corinthians. Corinthians que mesmo tá com- ferrado também. que está emburacado Corinthians, lá com o nossa estádio, mas é um gigante. Mas tem receita de TV. O Campeonato Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro recebem 8 milhões. O Corinthians, o Palmeiras recebem 100.
pelo campeonato regional. Então É não muito dá pra... discrepante, né? É muito distante. Aí a gente quer brigar com os caras. Na minha opinião, é gestão. Eles estão tentando ver uma maneira. Imagina você pagar uma folha de 22 milhões de reais. De onde você tira isso? De renda? A folha do Atlético é essa. 22 milhões do Só profissional. o Neymar é 21, Ou seja, quase 1 milhão por dia, dá 700 mil reais por dia. com o Mas você Atlético. tem a estrutura do atleta todo, você tem a base, você tem... Não é só isso, Não né? é só isso. Pensa. Então, hoje deve ser uns 40 milhões. Então o vamos lá. Atlético custa, Meu a querido. folha do Atlético custa 700 mil reais, torcedor, por dia. Mas você sabe por que o Atlético não dá lucro? Porque o Atlético não produz. O Atlético só suga. A base do Atlético não produz. Tá morta. Agora tem o Gabriel Veneno aí, que pode ser que, Não, que vendeu deu o alguma... Alisson outro dia, gente. Eu produzo sim. Aqui, tá bom. Aqui, cadê? É pouco. É pouco. Palmeiras, Vender 2 meninos com do 2 Palmeiras por lá deu 1 bilhão, meu amigo. 3 do Palmeiras deu 1.600, não foi isso que a gente tava falando esse 4. outro dia? Peraí. Mas espera aí. Vamos produzir. Ô, Léo, deixa eu só falar uma coisa. Uma coisa é você ter dirigente amador. Uma coisa lá no Palmeiras, você tem a maior dirigente da história de futebol brasileiro de todos os tempos, que é a Leila. Tinha que ser presidente da CBF, era ela. Concorda, Vanderlei? Concorda, Léo? Concordo. Léo, concorda? A Leila é a mulher que está dando um exemplo, está calando a Agora, boca dos homens. Vamos falar, não Ela vai é ter top. jeito, vamos falar que eu estou passando pano, mas tem uma coisa que tem que ser dita também. Por favor. Quando houve esse projeto desse novo Atlético, a gente tem que entender, vamos construir estádio? Vamos. O cálculo era de mais ou menos o quê? Uns 400 milhões. Entrou a pandemia. Virou 800. O custo foi lá em cima. Dobrou. Né? Aí teve aquela questão das contrapartidas que a gente lembra. Eu quero falar sobre né? isso. A questão das contrapartidas, que levou a dívida lá para cima também. Né? Porque é muita coisa, não era necessário tudo aquilo. Aí tem também essa questão do problema do gramado, que gastou mais um dinheiro. E o Atlético queria fazer shows lá dentro, iria ter mais receita. Então, eu não estou passando pano para a direção do Atlético, não. Mas aconteceram alguns percalços aí no meio do caminho que atrapalharam a gestão. E são coisas que não tem como você adivinhar que vai acontecer. Aconteceu. Não,